No coração de uma fazenda imersa em paisagens douradas pelo sol e noites iluminadas pelo luar, desejos proibidos começam a germinar como sementes que ninguém ousa plantar. Karina retorna após anos distante, acreditando que reencontraria apenas lembranças de infância e a paz da vida simples do campo. Mas seus olhos cruzam com os de Silvio, o capataz forte e enigmático, e algo dentro dela desperta. Um fogo silencioso, intenso e impossível de controlar. Entre os segredos da terra, o ciúme de Marcos e o olhar atento de Leila, a harmonia da família se vê ameaçada por paixões ardentes e traições que crescem como chamas em palha seca. A cada encontro escondido, a cada suspiro contido, a fazenda se torna palco de um jogo perigoso, onde amor, desejo e culpa se entrelaçam. E quando todos os segredos vierem à tona, nada será como antes. Inscreva-se no canal, curta e comente. O carro deslizava pela estrada de terra, levantando poeira fina que se misturava ao ar quente da tarde. Karina mantinha o olhar fixo pela janela, observando cada pedaço da paisagem como quem redescobre um mundo que havia deixado para trás. O coração acelerava, não apenas pela expectativa de rever a fazenda da família, mas pelo turbilhão de lembranças que voltavam em ondas silenciosas. Ela passara anos na cidade grande, imersa em sua carreira, festas, apartamentos modernos e relacionamentos passageiros. No entanto, quando o pai faleceu e Marcos, seu irmão mais velho, assumiu os negócios da família, Karina sentiu o chamado da terra em seu sangue. Decidiu voltar, ainda que não soubesse exatamente o que procurava ali. Talvez paz, talvez raízes, ou talvez algo que ela mesma ainda não ousava admitir. O portão da fazenda surgiu à frente, imponente, com as madeiras gastas pelo tempo, mas firme como sempre. Karina suspirou fundo ao atravessá-lo, como se adentrasse não apenas um espaço físico, mas também uma parte de si mesma que havia sido esquecida. A casa principal, ampla e de arquitetura colonial, erguia-se soberana no topo da pequena colina, rodeada de árvores frondosas que balançavam ao vento. Assim que o carro estacionou, Marcos apareceu na varanda. O irmão estava mais forte, bronzeado, com o semblante sério que sempre carregava desde jovem. Aproximou-se com passos firmes e um meio sorriso contido. "Bem-vinda de volta, Karina." A voz grave carregava um tom misto de carinho e autoridade. "Obrigada, Marcos." Ela sorriu, sentindo o calor do reencontro, mas também a distância que o tempo havia criado entre eles. O abraço foi breve, e logo Marcos voltou a exibir sua postura prática e controlada. Ele sempre fora o responsável, aquele que cuidava da fazenda, dos negócios, e agora de Leila, sua noiva dedicada, que surgiu logo atrás, trazendo uma jarra de limonada e um olhar doce para a cunhada recém-chegada. "Karina, que bom ter você conosco." Leila a abraçou com sinceridade, embora seus olhos guardassem uma centelha curiosa, quase avaliadora. Karina retribuiu o gesto sentindo-se acolhida. Mas foi apenas quando seus olhos captaram a presença de outro homem, parado mais ao fundo, que seu corpo reagiu de forma diferente. Silvio. Ele estava encostado em uma das pilastras da varanda, as mãos fortes, segurando o chapéu de palha, o olhar fixo nela com uma intensidade silenciosa. O sol dourava sua pele marcada pelo trabalho no campo, realçando os músculos do peito sob a camisa de algodão aberta nos primeiros botões. Havia algo nele de rude e ao mesmo tempo magnético, como se fosse parte viva da própria fazenda. "Este é Silvio, o capataz." Marcos fez as apresentações sem notar o arrepio que percorreu a irmã. "Ele tem sido meus olhos e mãos em quase tudo por aqui. Prazer, dona Karina." A voz de Silvio era grave, arrastada, carregada de um respeito formal, mas seus olhos não mentiam. Eles percorriam cada detalhe dela com uma curiosidade silenciosa, quase íntima. "O prazer é meu." Ela respondeu com um sorriso educado, tentando disfarçar o impacto daquele olhar.
Nos dias seguintes, Carina dedicou-se a revisitar os espaços da fazenda. Cada canto guardava uma memória. O pomar onde brincava quando criança, o lago em que mergulhava nas tardes quentes, o celeiro que parecia respirar histórias antigas. Mas sempre havia a presença discreta e perturbadora de Silvio. Ele estava em todo lugar, montado a cavalo conduzindo o gado, ajustando cercas, coordenando os trabalhadores ou apenas caminhando pelo campo com a firmeza de quem domina aquele território. Sempre que seus olhos se encontravam, Carina sentia o coração acelerar, como se uma corrente elétrica a percorresse. Certa tarde, ela caminhava pelo pasto quando tropeçou levemente em uma pedra. Silvio, que vinha logo atrás, a segurou antes que caísse. Suas mãos firmes a envolveram pela cintura, sustentando-a com força. "Cuidado", murmurou tão próximo que Carina pôde sentir o calor de sua respiração. "Obrigada." Ela tentou se afastar, mas seus olhos se prenderam aos dele. E por um instante, o mundo pareceu suspenso. Foi apenas um segundo, mas longo o bastante para que ambos percebessem que havia algo ali, algo perigoso, irresistível, proibido, à noite, no jantar. Carina observava Silvio de longe. Ele não se sentava à mesa da família, mas estava por perto, sempre atento a qualquer necessidade. Leila falava sobre os preparativos do casamento com Marcos, enquanto Carina fingia interesse. Mas sua mente estava em outro lugar, lembrando da sensação daquelas mãos em sua cintura. Quando o jantar terminou, Carina saiu para caminhar no jardim iluminado pelo luar. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo farfalhar das árvores. Foi então que ouviu passos atrás de si. "Ainda acordada?" A voz de Silvio soou baixa, quase um sussurro. Ela se virou, o coração disparado. Não conseguia dormir. Estava precisando de ar fresco. Silvio se aproximou devagar, com aquele jeito seguro que parecia dominar o espaço. O brilho da lua desenhava as linhas fortes de seu rosto, realçando o olhar penetrante. "A fazenda tem esse efeito. Mexe com a gente", disse ele, parando perto demais. Carina respirou fundo, tentando manter a compostura. "E mexe com você." Um silêncio pesado se instalou. Os olhos de Silvio desceram para os lábios dela por um breve instante antes de voltar a encará-la. "Mais do que deveria", respondeu com sinceridade crua. O coração dela deu um salto. Era como se as palavras carregassem uma promessa velada, um segredo que ainda seria escrito. Por um momento, Carina desejou se perder naquele olhar, naquele homem que representava tudo o que ela não deveria querer. Mas recuou um passo, como quem tenta fugir do próprio desejo. "Boa noite, Silvio." Virou-se e caminhou de volta à casa, sentindo o peso do olhar dele em suas costas, queimando como brasas invisíveis. Na varanda, antes de entrar, Carina se permitiu olhar uma última vez. Silvio ainda estava lá, parado no jardim, o chapéu na mão, o corpo firme, como uma sombra viva da terra que aprendia cada vez mais. Ela fechou a porta com o coração acelerado. Sabia, no fundo, que aquela volta à fazenda mudaria tudo. E que Silvio seria a razão de cada segredo que estava prestes a nascer. O sol nascia devagar sobre os campos, tingindo de dourado o horizonte. Carina despertou cedo naquela manhã, ouvindo o galo cantar e sentindo o cheiro de café fresco vindo da cozinha. A vida na fazenda parecia pulsar em um ritmo próprio, tão diferente do caos da cidade. Havia uma calma aparente, mas dentro dela reinava o contrário. Um turbilhão de emoções que só crescia desde o reencontro com Silvio. Durante o café da manhã, Marcos já falava de negócios. Estava preocupado com a próxima safra, com a venda de bois, com ajustes de contas. Era prático, objetivo, sem tempo para contemplações. Carina apenas ouvia, tentando se readaptar àquele universo que, de alguma forma, também era seu. Leila, sempre doce, trazia um ar de leveza à mesa. Falava sobre detalhes do casamento, as flores da igreja, os convites. Seus olhos brilhavam quando olhava para Marcos, mas havia momentos em que desviava o olhar,
observando Karina em silêncio, como quem tentava decifrá-la. Foi durante o café que Silvio entrou, trazendo alguns papéis. Vestia a mesma camisa de algodão simples, mangas arregaçadas, pele brilhando pelo suor da manhã. Ele cumprimentou Marcos, entregou os documentos e se afastou, sem se demorar. Mas nesse instante, Karina o observou com atenção demais. Não conseguia controlar. Havia algo naquele homem que a atraía como um ímã e não passou despercebido. Está diferente desde que voltou, Karina, comentou Marcos meio casual, mas com aquele tom desconfiado que ela conhecia. Parece distraída. É apenas o cansaço da viagem. Respondeu, disfarçando. Leila sorriu de leve, mas em seus olhos havia outra coisa. Talvez curiosidade, talvez suspeita. Mais tarde, Karina decidiu caminhar até o pomar. O ar fresco da manhã lhe fazia bem, e andar entre as árvores carregadas de frutas trouxe lembranças de infância. Lembrou-se de quando corria com Marcos por ali, colhendo laranjas escondidos dos pais. Um sorriso suave surgiu em seus lábios, mas logo se desfez quando percebeu que não estava sozinha. Silvio estava ali, colhendo algumas frutas em uma cesta. Ao notar sua presença, ergueu os olhos e a fitou em silêncio. "Gosta do pomar?" perguntou ele com a voz baixa, quase rouca. "Sempre gostei", respondeu Karina, aproximando-se devagar. "Aqui tudo parece mais vivo. A fazenda tem essa força", disse ele, entregando-lhe uma laranja recém-colhida. Suas mãos se tocaram por um breve instante e um arrepio percorreu a espinha dela. "Mas não é a fazenda que está mais viva, Karina. É você." Ela sentiu o coração acelerar. Não havia dúvida de que aquelas palavras carregavam algo além da simples conversa. O silêncio entre eles se prolongou, cheio de tensão. Karina levou a fruta aos lábios, tentando se recompor, mas o gesto simples de morder a polpa diante daquele olhar masculino pareceu carregado de sensualidade. "Preciso voltar", disse por fim, tentando escapar do próprio desejo. "Volte então", Silvio respondeu, mas havia uma sombra de provocação em seu tom. "Mas saiba que não adianta correr daquilo que já está dentro de você." Karina engoliu em seco, virando-se rapidamente. Caminhou de volta à casa, mas sentiu o peso daquele olhar em suas costas, queimando como fogo. À tarde, Marcos chamou Silvio para uma conversa no escritório. Karina, sem querer, ouviu parte da conversa quando passava pelo corredor. "Quero que redobre a atenção com os trabalhadores. A colheita está próxima e não podemos perder tempo." Dizia Marcos firme. "Confio em você, Silvio. Pode deixar", respondeu o capataz. O tom era profissional, mas Karina sentiu um incômodo. Seu irmão depositava confiança total em Silvio, sem imaginar a corrente secreta que já os ligava. Isso a fazia sentir-se culpada e, ao mesmo tempo, ainda mais excitada pelo perigo. Naquela noite, houve um jantar com alguns vizinhos da região. A sala principal estava cheia de risos, música baixa e o aroma de vinho. Karina usava um vestido leve de tecido azul que marcava suas curvas sem exageros. Quando desceu as escadas e encontrou os olhos de Silvio, que estava encostado discretamente em uma parede, sentiu um calor subir pelo corpo. Ele a olhou de cima a baixo, sem esconder a apreciação. Foi um olhar rápido, mas suficiente para fazê-la corar. Leila percebeu. Ela estava conversando com algumas mulheres, mas seus olhos atentos seguiram o caminho do olhar de Silvio. Seguiram também o rubor no rosto de Karina. Não disse nada, mas um pequeno nó de desconfiança nasceu em seu peito. Durante a festa, Karina dançou com alguns conhecidos, sorriu, conversou. Mas sempre que olhava ao redor, lá estava Silvio, de pé, observando quase como uma sombra. Nunca se aproximava demais, nunca cruzava a linha, mas a intensidade daquele olhar era impossível de ignorar. Em um momento em que a sala se esvaziou um pouco, Karina foi até a varanda para respirar. O ar fresco da noite a envolveu, trazendo um alívio momentâneo. "Está fugindo da festa!" A voz grave soou atrás dela. Ela se virou e encontrou Silvio. Estava ainda mais próximo do que deveria. Só precisava de ar, respondeu, tentando parecer tranquila. "Ou talvez precisava se afastar de mim."
Ele se aproximou um passo. Mas não consegue, consegue? Karina sentiu o coração disparar. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos grilos, mas entre eles o ar estava pesado, carregado de desejo. Silvio. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Ele não a tocou, não se atreveu a cruzar aquela última barreira. Mas aproximou o rosto o bastante para que ela sentisse seu calor, seu cheiro forte de terra e suor. Diga apenas uma palavra, Karina, e eu me afasto. Murmurou. Os olhos dela se perderam nos dele. Por um instante quis esquecer tudo. Marcos, Leila, a culpa. Quis apenas se entregar àquele homem que a fazia sentir viva como nunca. Mas num esforço deu um passo para trás. Boa noite, Silvio, disse firme antes de voltar para dentro. Silvio ficou parado na varanda, observando-a se afastar. Seus punhos cerrados revelavam a luta interna que travava. Dentro da sala, Leila havia visto a cena pela fresta da porta. Não ouvira as palavras, mas vira a proximidade, a intensidade. Seu peito apertou. Algo estava acontecendo entre os dois, e ela sabia que precisava descobrir. Naquela noite, deitada em sua cama, Karina não conseguiu dormir. As imagens do olhar de Silvio, da proximidade de seus corpos, da tentação latente, a perseguiam como um fogo incontrolável. Ela fechava os olhos e sentia o toque imaginário das mãos dele em sua pele, o gosto de seus lábios que ainda não havia provado. Mas, junto do desejo, vinha a culpa. Como poderia desejar o capataz da fazenda, o homem de confiança de seu irmão? Como poderia sentir essa atração quando Leila estava prestes a se tornar parte da família? Ainda assim, a cada batida do coração, ela sabia aquele segredo só estava começando e, de algum modo, a fazenda inteira parecia respirar com eles, guardando cada olhar roubado, cada silêncio carregado de pecado. A noite caiu lentamente sobre a fazenda, tingindo o céu de um azul profundo, onde as estrelas brilhavam como brasas espalhadas pelo infinito. O vento soprava quente, trazendo o cheiro da terra úmida, da madeira dos currais, e um silêncio que parecia carregar segredos escondidos. Karina caminhava inquieta pelos corredores da casa. Tentara ler, tentara ouvir as conversas de Marcos e Leila sobre os preparativos do casamento, mas nada conseguia afastar dela a lembrança da varanda, da noite anterior, do olhar que Silvio lançara, como se fosse capaz de atravessar sua alma. Era insuportável. O corpo dela clamava por respostas, por algo que fosse além da tensão e do silêncio. Por algo real. Quando todos na casa pareciam recolhidos, Karina pegou um xale leve, desceu devagar e saiu pela porta lateral. Seus pés a conduziram sem pensar até o celeiro. Era como se seu corpo soubesse o caminho, antes mesmo que sua mente aceitasse o destino. O celeiro, imenso e impregnado pelo cheiro de feno, estava mergulhado em meia luz. A lua, entrando pelas frestas de madeira, desenhava feixes prateados no chão. O coração dela disparou quando, ao abrir a porta, viu Silvio lá dentro organizando ferramentas. Ele ergueu os olhos, surpreso. Mas logo o olhar se transformou naquela intensidade familiar, densa, impossível de suportar. Não consegue ficar longe daqui, não é? Disse ele, em tom baixo, quase acusador. Karina respirou fundo. Eu só precisava de ar, e o ar te trouxe até mim. Silvio largou as ferramentas, limpou as mãos no pano e deu alguns passos na direção dela. O silêncio entre eles era eletrizante. Karina podia ouvir cada batida de seu coração, cada respiração acelerada. O calor da noite parecia dobrar a temperatura de sua pele. Silvio tentou protestar, mas sua voz era fraca, sem convicção. Ele parou a poucos centímetros, tão próximo que ela pôde sentir o cheiro dele. Suor, terra, masculinidade pura. O tipo de aroma que não se encontra nos salões luxuosos da cidade, mas que parecia embriagá-la. Eu tentei me afastar, disse ele, a voz grave carregada de desejo contido. Mas cada vez que você olha para mim, Karina, eu perco a luta. Ela não respondeu. Apenas ergueu os olhos.
e naquele instante tudo desabou. Silvio segurou seu rosto com firmeza e os lábios se encontraram num beijo ardente, desesperado, cheio de fome acumulada. Carina gemeu contra a boca dele, sentindo o corpo tremer. As mãos de Silvio deslizaram por sua cintura, puxando-a contra si, esmagando-a com a força de quem não pretendeu mais recuar. O beijo se intensificou, tornou-se fogo, tornou-se pecado. Deus, murmurou ela, entre um suspiro e outro. Isso é errado. Errado seria fingir que não existe, respondeu ele, a boca descendo por seu pescoço, deixando rastros quentes na pele delicada. Carina se entregou, agarrando-se aos ombros dele como se o mundo fosse desmoronar. O calor aumentava, a respiração se tornava mais ofegante. O celeiro, testemunha silenciosa, parecia pulsar com eles. Silvio a encostou contra a parede de madeira, as mãos percorrendo suas curvas com avidez. O tecido leve do vestido nada escondia, e Carina sentia cada toque como uma labareda queimando sua pele. Você me enlouquece, ele sussurrou, mordendo suavemente o lóbulo da orelha dela. Ela fechou os olhos, deixando escapar um gemido contido. O corpo dela já não respondia à razão, apenas ao desejo que a dominava inteira. Por longos minutos, perderam-se um no outro em carícias ardentes, em beijos que roubavam o ar. Carina sentia como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. E ao mesmo tempo sabia que estava atravessando uma linha da qual talvez nunca conseguisse voltar. Quando por fim se afastaram, os dois estavam ofegantes, a pele suada, os olhos em brasa. Eu não devia, disse ela com a voz trêmula, mas vai voltar. Silvio respondeu, seguro, como quem já conhecia o coração dela melhor do que ela mesma. Carina não retrucou, apenas se afastou devagar, ajeitando o vestido, tentando recuperar o fôlego. Ao sair do celeiro, porém, não percebeu que alguém a observava à distância. Leila. Ela havia saído da casa para procurar um lenço que esquecera no varal, quando viu Carina entrando no celeiro. A princípio, pensou ser apenas uma caminhada inocente. Mas ao ver a sombra de Silvio se aproximar, a maneira como os corpos se moviam, a proximidade, o beijo, o choque percorreu seu corpo como um raio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Havia algo mais ali, raiva, ciúme, e um desejo estranho que ela não ousava nomear. Silvio não era apenas o capataz. Ele era a figura masculina que exalava força, poder, virilidade. E naquele instante, Leila percebeu que também já havia sentido algo ao observar seus movimentos, sua presença. Meu Deus! Murmurou para si mesma, voltando apressada à casa antes que fosse notada. Nos dias seguintes, Carina tentou disfarçar. Evitava Silvio em público, mantinha o semblante firme diante de Marcos e Leila, mas à noite, em seus sonhos, revivia cada detalhe do encontro no celeiro. Cada beijo, cada toque. Marcos, por sua vez, não percebia nada. Estava imerso nos negócios, em negociações de gado, preocupado com prazos e fornecedores. Confiava cegamente em Silvio, considerava-o quase um irmão. E acreditava que sua irmã estava apenas se readaptando à vida na fazenda. Já Leila não conseguia esquecer o que havia visto. Tentava se convencer de que fora apenas um momento de fraqueza de Carina, que Silvio não passava de um capataz perigoso. Mas em seu íntimo, uma chama começou a se acender. E toda vez que via Silvio, com a camisa aberta pelo calor, os músculos à mostra, os gestos firmes, sentia o coração acelerar. Era um jogo perigoso, e ela sabia disso. Mas a tentação era grande demais para ser ignorada. Numa tarde abafada, Leila foi até o curral levar uma jarra de água fresca para os trabalhadores. Silvio estava lá, coordenando os homens. Quando a viu, limpou o suor da testa e agradeceu. Obrigado, dona Leila, disse, aceitando o copo. Ela sorriu de forma tímida, mas seus olhos ficaram presos nele tempo demais. Silvio notou, mas não comentou. Apenas bebeu a água devagar, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço, gesto que fez Leila sentir um arrepio involuntário. O trabalho aqui é pesado,
comentou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Mas parece que você carrega a fazenda inteira nas costas. Faça o que precisa ser feito, respondeu ele sem se gabar, mas com a firmeza de quem sabia seu valor. O silêncio que se seguiu foi carregado, intenso. Leila desviou os olhos, mas não sem antes sentir a mesma corrente que ligava Silvio a Carina. E foi nesse instante que percebeu. Talvez não fosse apenas Carina que corria o risco de se perder naquele homem. À noite, deitada ao lado de Marcos, Leila não conseguiu dormir. O irmão de Carina dormia profundamente, exausto da rotina pesada. Mas a mente dela girava em torno do que vira, do que sentira. No escuro, mordeu o lábio inferior, lembrando-se da sombra de Silvio no celeiro, lembrando-se da sensação de calor que tomara seu corpo quando o viu beber água no curral. Um suspiro escapou de seus lábios. A fazenda estava se transformando em um território de segredos perigosos. Segredos que cedo ou tarde viriam à tona. E no fundo, Leila sabia. Estava prestes a se tornar parte deles. Os dias na fazenda seguiam quentes, mas o clima entre os 4 moradores parecia ainda mais abafado que o sol do meio-dia. Carina tentava a todo custo manter a compostura diante dos olhares de Silvio, que, embora discretos, tinham o poder de incendiar seu corpo inteiro. Desde aquela noite no celeiro, em que a paixão os havia arrebatado sob o luar, nada mais fora o mesmo. No entanto, o que era doce e secreto começava a se transformar em algo arriscado. Cada vez que passavam um pelo outro, fosse perto do curral, fosse nos corredores da casa principal, a tensão era palpável, quase visível. Carina sentia as mãos suarem, o coração acelerar, e bastava um toque acidental para que lembranças daquela noite proibida a invadissem. Marcos, embora não soubesse a verdade, parecia farejar a mudança no ar. Olhava a irmã com desconfiança. Notava seu jeito distraído, a forma como demorava mais do que o necessário nas tarefas ao lado de Silvio. A desconfiança ainda não era certeza, mas o incômodo crescia em silêncio. E havia Leila. A noiva de Marcos observava tudo com atenção, como uma caçadora à espreita. No início, apenas desconfiava da tensão entre Silvio e Carina, mas a cada dia percebia mais claramente. Havia algo proibido ali. O detalhe é que, em vez de se afastar ou repreender, Leila sentia uma estranha fascinação. O capataz, com seu jeito rude e másculo, despertava nela sensações que nunca havia experimentado com Marcos. Numa noite abafada de sexta-feira, Carina teve a ideia de animar a casa com um jantar especial. Preparou pratos simples, mas bem feitos, e pediu a Marcos que trouxesse vinho da cidade. Leila se animou e até colocou um vestido claro, mais leve, que realçava suas curvas. Quando a comida foi servida na varanda da casa grande, o ambiente parecia até festivo. A brisa leve fazia as lamparinas balançarem e um rádio antigo tocava músicas antigas de sertanejo romântico. O clima descontraído, no entanto, logo foi tomando outro rumo. Depois do jantar, Marcos sugeriu que todos brindassem. O vinho já soltava sorrisos e palavras mais soltas. Silvio, a princípio retraído, acabou relaxando com a insistência de Leila, que fazia questão de mantê-lo incluído. Carina, por sua vez, se sentia dividida entre o orgulho de estar reunida com todos e a sensação incômoda de que algo perigoso estava prestes a acontecer. Foi Leila quem, rindo, teve a ideia de transformar a noite em um baile improvisado. Ligou o rádio em uma música mais animada e puxou Marcos para dançar. Ele aceitou, mesmo sem muito jeito. Carina assistia rindo, até que Leila a puxou também, insistindo que dançasse. Relutante, ela se levantou, mas foi surpreendida quando Silvio, sem nada dizer, estendeu-lhe a mão. O mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos dele cravados nos dela, o silêncio cúmplice que só os dois entendiam, e a certeza de que não deveriam, mas queriam, eles dançaram. O contato era mínimo, respeitoso diante dos outros, mas cada movimento era carregado de energia. A respiração de Carina acelerava,
e Silvio parecia lutar contra si mesmo. Do outro lado, Leila observava a cena com olhos atentos. Viu o brilho diferente nos olhares. Percebeu a tensão escondida. Sentiu um aperto no peito, não de raiva, mas de desejo. Pela primeira vez, imaginou-se nos braços de Silvio. Nos dias seguintes, Leila começou a agir de maneira diferente. Sabendo que Carina passava tempo demais perto do capataz, ela também passou a arrumar desculpas para se aproximar. Levava café até a estrebaria, perguntava sobre os animais, inventava pequenas tarefas que a colocavam lado a lado com Silvio. "Você trabalha demais, Silvio", disse ela uma tarde, entregando-lhe uma caneca de café. "Acho que Marcos não percebe o quanto você carrega essa fazenda nas costas." Silvio, surpreso, apenas agradeceu com um aceno. Mas Leila não parava por aí. Tocava-lhe o braço com naturalidade, sorria de forma insinuante, deixava escapar olhares demorados. Carina percebeu. E a cada vez que via a cunhada rondando Silvio, o ciúme a corroía por dentro. Um misto de raiva e medo a dominava, mas ela não podia se expor. O silêncio era a única proteção que tinha. Certa noite, Carina não resistiu. Esperou que todos estivessem dormindo e foi até o celeiro. O coração batia descompassado quando encontrou Silvio ali, como se já a esperasse. Não devia ter vindo, ele disse, mas o olhar dizia o contrário. "Eu não consigo", Carina respondeu, e antes que pudesse continuar, os lábios dos dois se encontraram com a mesma fome da primeira vez. O celeiro tornou-se, mais uma vez, refúgio de desejo. Corpos colados, mãos desesperadas, gemidos abafados pelo cheiro da palha e pelo som distante dos grilos da noite. Era proibido, era arriscado, mas era impossível resistir. O que Carina não sabia era que Leila, acordada pela insônia, havia notado a ausência da cunhada e decidira segui-la discretamente. De longe, pela fresta da madeira, viu tudo. Viu os beijos, os toques, o corpo entregue de Carina a Silvio. E, em vez de sentir ódio, sentiu um arrepio intenso percorrer-lhe a pele. Desejou estar no lugar dela. A partir daquela noite, Leila não conseguiu mais esconder o interesse. Em pequenos gestos, passou a desafiar Carina. Usava vestidos mais ousados na presença de Silvio. Deixava comentários ambíguos no ar. Elogiava o capataz sem pudor. "Se não fosse meu futuro cunhado, eu diria que você é o homem mais atraente dessa fazenda." Soltou um dia, com um sorriso cheio de segundas intenções. Carina quase engasgou com a bebida, mas Silvio manteve-se em silêncio, apenas desviando o olhar. O clima estava insuportável. A fazenda, que antes era um lugar de trabalho e rotina, agora parecia palco de um jogo perigoso de sedução. Ciúmes e desejo. Carina sabia que precisava ser forte, mas cada vez mais sentia que Leila não estava apenas brincando. Ela queria Silvio. E, no fundo, talvez Silvio também começasse a ceder ao jogo da provocação. O sol nascia preguiçoso no horizonte, espalhando seus raios dourados sobre os campos verdejantes da fazenda. A manhã prometia ser quente, e com ela vinha o peso dos segredos que se acumulavam em cada olhar, em cada gesto contido. Carina acordara cedo, ainda embalada pelas lembranças da noite anterior. O encontro no celeiro com Silvio queimava em sua memória como brasas vivas. Cada toque, cada beijo roubado, cada gemido sufocado ainda ecoava em sua mente. Mas junto com o prazer vinha o medo. Ela sabia que não poderiam continuar assim por muito tempo. Marcos já percebia algo estranho e Leila era uma incógnita. Mal sabia Carina que sua cunhada já não era apenas uma espectadora passiva. Desde a noite em que espionara o encontro no celeiro, Leila carregava dentro de si uma mistura perigosa de desejo e curiosidade. Em vez de afastar-se, sentiu-se atraída ainda mais pelo capataz. Silvio, com seu jeito bruto e másculo, despertava nela fantasias que Marcos nunca conseguira. As horas avançaram e o calor do sol tornava as tarefas ainda mais pesadas. Silvio trabalhava no curral, guiando os bois e reparando cercas,
O suor escorria por seu corpo, colando a camisa ao peito forte. Leila, com um vestido leve de tecido fino, apareceu trazendo uma jarra de água fresca. Pensei que poderia estar com sede, disse, oferecendo-lhe o copo. Silvio agradeceu em voz baixa, tentando manter a distância. Mas o olhar dela demorava-se demais sobre ele, percorrendo cada detalhe de sua pele suada, cada movimento dos músculos sob o tecido gasto. Você trabalha demais, Silvio. Leila comentou com um sorriso enviesado. Marcos não faz ideia do quanto você carrega essa fazenda. Ele tentou encerrar a conversa com um simples "é o meu trabalho", mas Leila não recuava. Aproximou-se mais, como se estivesse apenas curiosa sobre o que ele fazia. Os dedos dela tocaram de leve o braço dele, num gesto que poderia ser inocente, mas que trazia intenções escondidas. Silvio respirou fundo, desviando o olhar. O corpo reagia, apesar da mente gritar que aquilo era perigoso. À tarde, Leila insistiu em acompanhar Carina até o rio próximo à fazenda para buscar algumas flores silvestres. Silvio, que terminava um serviço por perto, também estava ali. O calor era insuportável, e Leila, fingindo naturalidade, sugeriu que todos se refrescassem. É um pecado estar nesse calor e não entrar na água, disse já desamarrando as sandálias. Carina hesitou, mas Leila mergulhou sem pensar duas vezes, rindo alto, deixando o vestido molhado moldar-se ao corpo. Silvio desviou o olhar, mas não conseguiu ignorar a cena. O tecido transparente deixava pouco à imaginação, e Leila sabia disso. Carina observava de longe, incomodada. Sabia que a cunhada estava provocando, jogando um jogo perigoso. E pior, Silvio parecia estar sendo arrastado, mesmo contra a vontade. Mais tarde, enquanto Marcos havia ido à cidade resolver negócios, Leila aproveitou a oportunidade para se aproximar novamente. Encontrou Silvio sozinho no estábulo guardando ferramentas. Você evita me olhar, Silvio, disse em voz baixa, encostando-se à porta. Mas eu sei que sente. Ele franziu o senho, tentando se manter firme. Não devia falar assim, Leila. Você é a noiva do patrão. Ela se aproximou lenta como uma predadora. E você é o homem mais desejável que já vi. Os dedos dela tocaram-lhe o peito, deslizando pelo tecido da camisa suada. Não adianta negar. Eu vi. Silvio arregalou os olhos, entendendo de imediato. O quê? Eu vi você com Carina. Leila sussurrou, encostando-se ainda mais a ele. Eu sei de tudo. O mundo pareceu parar. O segredo tão bem guardado agora estava nas mãos dela. Mas em vez de ameaça, havia desejo em sua voz. Não vou contar a ninguém, continuou, seus lábios perigosamente próximos. Desde aquela noite não consigo parar de pensar. Silvio tentou resistir, mas a proximidade dela, o perfume doce misturado ao cheiro de feno, o olhar faminto, tudo o deixava em conflito. Quando Leila o beijou, ele deveria tê-la afastado. Mas em vez disso, o corpo traiu a mente. O beijo foi ardente, cheio de urgência. Leila pressionava-se contra ele, e Silvio, apesar da culpa, correspondeu. As mãos dele percorreram-lhe a cintura, puxando-a para mais perto. O desejo reprimido explodiu, e ali, à luz do dia, o estábulo tornou-se cenário de uma traição dupla. Os gemidos abafados, os corpos colados, o som do feno amassado sob o peso deles. Leila entregava-se sem pudor, como se estivesse à espera daquele momento. Silvio, dividido entre o certo e o errado, deixou-se levar pelo instinto, pelo calor, pelo prazer proibido. Quando tudo terminou, Leila ajeitou o vestido com um sorriso satisfeito. Agora você é meu segredo também. Silvio permaneceu em silêncio, atormentado. Sentia o gosto do beijo de Leila. O calor do corpo dela ainda grudado ao seu, mas dentro de si havia um vazio. Pensava em Carina, em como ela reagiria se soubesse. Leila, por outro lado, parecia plena. Havia conseguido o que queria, não apenas provar do desejo de Silvio, mas também ganhar poder sobre ele. Naquela noite, Carina notou a mudança no olhar de Silvio. Ele estava mais distante, inquieto. Tentou puxar conversa, mas ele se esquivava. O coração dela apertou, uma desconfiança amarga crescendo em seu peito.
Marcos, alheio aos segredos, falava animado sobre os negócios da fazenda. Mas até ele começava a perceber que algo não estava certo. A forma como Leila sorria demais, como Carina evitava olhares, como Silvio se fechava em silêncio. A fazenda, antes marcada pela tranquilidade, agora fervia em tensão. As paredes guardavam segredos perigosos, e a cada dia parecia mais difícil mantê-los escondidos. O jogo de sedução havia se transformado em traição. E à luz do dia, uma chama proibida se acendera, prestes a incendiar tudo ao redor. As manhãs na fazenda nunca mais foram as mesmas. O som dos galos anunciando o dia, o cheiro de café fresco e pão assando já não traziam a mesma sensação de harmonia. O ar parecia carregado de tensão, como se as paredes da casa grande sussurrassem segredos que ninguém ousava confessar. Silvio, desde o encontro no estábulo com Leila, passava os dias dividido entre a culpa e o desejo. Carina ainda ardia dentro dele como uma chama que não se apagava. Mas agora havia também a lembrança do corpo de Leila colado ao seu. Os gemidos que ecoavam na sua mente, a forma como ela o olhara depois. Não como uma amante ocasional, mas como alguém que se sentia dona de um segredo perigoso. Carina, por sua vez, percebia a distância crescente. Silvio já não a buscava com a mesma frequência, evitava encontrá-la no celeiro, desviava olhares. O coração dela se apertava a cada silêncio, a cada resposta curta. O medo de perdê-lo misturava-se ao ciúme que crescia como erva daninha. Leila, ao contrário, parecia mais viva do que nunca. Caminhava pela casa com um ar satisfeito, provocando em cada gesto, em cada palavra. Sabia que tinha Silvio em suas mãos. E mais do que isso, sabia que Carina notava. Para ela, aquilo não era apenas paixão, era um jogo. Marcos, embora menos atento aos detalhes, sentia que algo não estava certo. As mulheres da sua vida pareciam diferentes. A noiva, mais misteriosa. A irmã, mais ansiosa. O capataz, mais calado do que nunca. Algo estava se desenhando no escuro, e ele começava a farejar a tempestade. Numa tarde abafada, Carina caminhava até o jardim para colher algumas ervas quando ouviu risadas vindas do estábulo. A voz era de Leila e logo reconheceu também a de Silvio. Aproximou-se devagar, o coração acelerado, e espiou pela fresta da porta. Não havia nada comprometedor, apenas uma conversa aparentemente banal. Leila segurava um balde e ria de algo que Silvio dissera, mas a forma como tocava o braço dele, como os olhos dela brilhavam, denunciava uma intimidade além do aceitável. Carina sentiu o estômago revirar. Entrou de repente, fingindo naturalidade, mas sua voz tremia. "Silvio, preciso de você no pomar." Agora, o capataz assentiu sem encará-la diretamente. Leila sorriu, satisfeita, como se tivesse vencido mais uma rodada do jogo invisível entre as duas. Enquanto caminhavam lado a lado até o pomar, Carina não conseguiu mais segurar. "O que está acontecendo entre você e ela?" perguntou em voz baixa, quase um sussurro, mas carregado de dor. Silvio parou por um instante, fechou os olhos como se buscasse forças. "Nada, Carina. Você está imaginando coisas." Mas a resposta não a convenceu. O jeito dele, a insegurança na voz, tudo denunciava que havia algo a mais. Naquela noite, Carina não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até o quarto de Silvio, na ala dos empregados. Ele se assustou ao vê-la entrar, mas não teve tempo de reagir. "Você está me escondendo algo, Silvio." Ela disse, a voz embargada. "Eu conheço você, eu sinto." "O que aconteceu?" Ele tentou negar, mas a pressão em seu peito era insuportável. O olhar de Carina, cheio de mágoa, parecia despir sua alma. "Foi um erro, Carina," confessou por fim, a voz grave e carregada de culpa. "Ela me procurou, me provocou, e eu cedi." As palavras cortaram o coração dela como lâminas afiadas. Carina recuou, levando a mão à boca para conter um soluço. "Você... com a Leila?" As lágrimas brotaram nos olhos dela. "Como pôde, Silvio?" Ele tentou se aproximar, tocá-la, mas ela recuou como se o contato queimasse. "Eu nunca quis te ferir, Carina. Juro que foi um momento de fraqueza."
Você é a única que eu amo. Mas para ela, o amor já estava manchado pela traição. No dia seguinte, Leila encontrou Karina no jardim. O olhar dela denunciava que sabia de tudo. Em vez de recuar, Leila se aproximou, quase desafiadora. Você parece abatida, cunhadinha. Problemas de coração? Perguntou, fingindo inocência. Karina respirou fundo, tentando conter a fúria. Não brinque comigo, Leila. Eu sei o que você fez. Leila sorriu de canto, aproximando-se ainda mais. Então também sabe que ele não é só seu. O sangue de Karina ferveu. Por um instante pensou em esbofeteá-la, mas conteve-se. O orgulho não a deixaria cair na armadilha de Leila. Apenas virou as costas e saiu, sentindo o coração em pedaços. Leila, no entanto, saboreava a vitória. Para ela, cada lágrima da cunhada era um troféu, cada silêncio de Silvio, uma conquista. Enquanto isso, Marcos observava tudo com crescente inquietação. Não entendia as mudanças na casa, mas sentia a tensão no ar. Uma tarde, ao entrar no quarto sem bater, surpreendeu Leila se olhando no espelho, ajeitando o cabelo com um sorriso secreto. Você anda diferente, comentou desconfiado. Diferente como? Ela devolveu a pergunta fingindo leveza. Não sei, Didi, ele disse franzindo o senho. Mas vou descobrir. As palavras ficaram no ar como uma ameaça silenciosa. Cansada do jogo, da dor e da traição, Karina decidiu se afastar. Evitava Silvio a todo custo, mergulhando nas tarefas da fazenda e buscando refúgio em longos passeios sozinha pelos campos. O coração, no entanto, não encontrava paz. Numa dessas caminhadas, sentou-se à beira do rio e chorou como não fazia há anos. O vento quente secava suas lágrimas, mas não apagava a ferida aberta. Silvio, que a seguira de longe, aproximou-se em silêncio. Karina, me perdoa. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e marejados. Como posso perdoar, Silvio? Você me fez acreditar que eu era única. E agora sou apenas mais uma. Ele ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Você não é mais uma. Você é tudo. Por um instante, Karina quis acreditar. Mas a sombra da traição ainda pesava sobre os dois. Naquela noite, Marcos insistiu para que todos jantassem juntos. O clima era pesado e cada um carregava segredos e feridas. Leila, provocadora, servia vinho com um sorriso vitorioso. Karina mal conseguia engolir a comida. Silvio mantinha os olhos baixos, o rosto sério. Marcos, por sua vez, observava cada detalhe. O silêncio entre Karina e Silvio, os olhares disfarçados, o brilho estranho nos olhos de Leila. Algo estava errado, e ele estava determinado a descobrir. A fazenda parecia respirar o mesmo clima que seus moradores. O vento soprava mais forte. As nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, anunciando chuva. No coração de cada um, a tempestade já havia começado. Karina, dilacerada entre o amor e a dor. Silvio, esmagado pela culpa e pelo desejo. Leila embriagada pelo jogo proibido. Marcos prestes a descobrir segredos capazes de mudar tudo. Os segredos da fazenda já não estavam tão escondidos. E quando viessem à tona, ninguém sairia ileso. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado de segredos. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Mas dentro da casa, as sombras se moviam como espectros de tudo o que ainda estava por ser revelado. Karina se olhava no espelho do quarto, ajeitando o vestido leve que usaria no jantar em família. Seus dedos ainda tremiam quando se lembrava das mãos de Silvio deslizando por sua pele horas antes, do beijo roubado no celeiro, do arrepio que a deixara dividida entre a culpa e o desejo. Ela sabia que não poderia continuar assim. Marcos, seu irmão, confiava nela cegamente. E Leila, sua melhor amiga, também merecia respeito. Mas havia algo em Silvio que a puxava como uma corrente invisível. A masculinidade bruta, o olhar profundo, o silêncio carregado de significados. A cada vez que tentava se afastar, acabava se enredando ainda mais. Do lado de fora, Silvio caminhava de volta para os estábulos. Seus pensamentos eram um turbilhão.
Não queria destruir a paz daquela família, mas a atração que sentia por Karina era como um fogo que ele não conseguia apagar. E por mais que tentasse, sabia que estava prestes a perder o controle. A mesa foi posta com capricho. Velas iluminavam discretamente o ambiente, enquanto Leila circulava sorridente, organizando os detalhes. Marcos parecia de bom humor, falando sobre a colheita que se aproximava e os investimentos que pretendia fazer na fazenda. "Este ano teremos a melhor safra em décadas", disse ele, erguendo o copo de vinho. "E eu devo isso a todos vocês." Karina sorriu, mas sua mente estava distante. Sentia o olhar de Silvio sobre ela, mesmo que ele mantivesse a postura séria, sentado mais ao canto da mesa. Era como se a pele dela queimasse sempre que ele estava por perto. "Silvio, você tem sido essencial", completou Marcos orgulhoso. "Eu não sei o que faríamos sem você." Silvio apenas assentiu com a cabeça, agradecendo em silêncio. Não podia falar muito. Temia que sua voz o traísse. Leila, por sua vez, parecia observar mais do que falava. Havia algo em seu olhar, um brilho estranho, como se pressentisse o que estava acontecendo. De tempos em tempos, fitava Karina com intensidade, e isso a deixava desconfortável. Depois do jantar, cada um se dispersou em suas rotinas. Leila ajudou a recolher a mesa, Marcos foi até o escritório revisar papéis e Silvio seguiu para fora, tentando se afastar da tentação. Mas Karina não resistiu. Esperou alguns minutos e, em silêncio, escapou pela porta lateral, caminhando até o pomar iluminado apenas pela lua. "Você não devia estar aqui." A voz de Silvio soou firme atrás dela. Karina se virou, o coração acelerado. Ele estava ali, encostado em uma das árvores, como se a tivesse esperado. "Eu precisava falar com você", disse ela, aproximando-se. "Isso não pode continuar." "Mas também não consigo parar." Silvio a segurou pelo braço, puxando-a contra seu corpo. O choque do contato fez com que ambos perdessem o fôlego. "Karina, você sabe que estamos brincando com fogo. Se Marcos descobrir, tudo acaba." Ela ergueu os olhos para ele, os lábios trêmulos. "Eu sei, mas não consigo mais resistir." O beijo aconteceu como um rompimento de barreira, intenso e desesperado. As mãos de Silvio exploraram sua cintura, seus quadris, enquanto ela se entregava sem reservas, esquecendo-se de tudo ao redor. A noite parecia cúmplice, guardando cada gemido abafado, cada suspiro proibido. O que nenhum dos dois percebeu foi que Leila estava próxima. Ao sair para respirar o ar fresco, se deparara com a cena e permanecera escondida, paralisada pelo choque. O coração dela batia tão rápido que parecia explodir. Ver sua melhor amiga nos braços de Silvio era como levar uma facada. Mas o que mais doía era perceber que não estava surpresa. No fundo, já havia desconfiado, e a confirmação a consumiu com uma mistura de raiva, dor e inveja. Leila voltou para dentro em silêncio, com a respiração descompassada. Precisava decidir o que faria com aquela informação. Contar a Marcos significava destruir a família, mas guardar o segredo a corroía por dentro. Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Marcos conversava animado sobre os negócios, mas Karina evitava seu olhar. Leila, por sua vez, estava mais fria, reservada. Silvio tentava agir naturalmente, mas a cada vez que cruzava com Karina, sentia o desejo crescer novamente. No estábulo, quando estavam sozinhos, ela o confrontou. "Silvio, Leila desconfia. Eu vi o jeito como ela me olhava ontem." Ele passou a mão pelos cabelos nervoso. "Precisamos parar antes que seja tarde." "E você consegue?" Ela desafiou, aproximando-se até sentir sua respiração. Silvio a agarrou pela cintura, a encostando contra a parede de madeira. O beijo foi feroz, cheio de frustração e necessidade. As mãos dele deslizaram por suas curvas e Karina arfou, perdida entre a razão e o prazer. "Eu não consigo, Karina", murmurou contra sua boca. "Você é minha perdição." Enquanto isso, Leila buscava uma forma de lidar com tudo. Em sua mente, a ideia de se vingar começava a tomar forma. Se Karina havia ousado tomar o que não lhe pertencia,
Talvez ela também tivesse o direito de buscar o que desejava. E o que Leila queria era Marcos. Ela sempre o admirara em silêncio, escondendo os sentimentos por respeito à amizade com Karina. Mas agora, vendo a traição diante de seus olhos, sentia que não devia mais nada àquela amizade. O campo estava aberto e ela estava decidida a conquistá-lo. Naquela noite, Karina voltou ao celeiro. Não queria, mas seu corpo parecia atraído por Silvio como ferro pelo ímã. Quando ele a viu entrar, fechou a porta às pressas. "Você enlouqueceu?" perguntou, segurando-a pelos ombros. "Talvez sim, mas não posso mais fugir de você." O beijo foi inevitável. Ali, cercados pelo cheiro do feno e pelo silêncio da noite, eles se entregaram ao desejo que os consumia. As roupas caíram como folhas secas, e cada carícia era um mergulho mais fundo no abismo da culpa. Silvio percorreu cada centímetro de sua pele, fazendo-a esquecer do mundo. Karina gemeu baixo, as mãos agarrando seus ombros fortes, sentindo-se viva como nunca antes. Era errado, perigoso, mas nada parecia importar. Quando finalmente se deitaram sobre a palha, ofegantes e entrelaçados, Karina percebeu que não havia mais volta. Ela já estava presa demais a ele, ao homem proibido que despertara nela uma paixão tão arrebatadora quanto destrutiva. Mas, do lado de fora, o destino preparava suas armadilhas. Leila não conseguia dormir. Caminhava pela varanda, tomada por pensamentos e pelo desejo de agir. O coração dela já havia decidido, iria conquistar Marcos e, ao mesmo tempo, revelar pouco a pouco os segredos que corroíam aquela família. O jogo estava apenas começando e todos estavam prestes a se tornar peças de uma trama perigosa, onde amor, traição e vingança se entrelaçariam de forma irreversível. A fazenda despertava com o canto dos galos, mas aquele dia não seria comum. Cada detalhe da casa grande parecia carregado de tensão, e o ar cheirava a antecipação e segredos prestes a vir à tona. Karina sentia o peso da culpa e do desejo. Silvio lutava contra a própria consciência. Leila planejara cada passo, e Marcos começava a perceber que o mundo ao seu redor não era tão simples quanto parecia. A manhã começou com atividades normais. Silvio cuidava do estábulo, Karina verificava os campos e Leila, sorridente, circulava entre eles controlando cada gesto. Mas por trás da rotina, o relógio da verdade avançava, cada segundo aproximando o momento em que nada poderia mais ser escondido. Marcos surgiu inesperadamente no celeiro, onde Silvio e Karina estavam reorganizando ferramentas. O coração da irmã disparou, e o do capataz também. Marcos parecia calmo, mas seus olhos eram afiados, atentos a qualquer detalhe que indicasse uma irregularidade. "Silvio", começou Marcos, a voz firme, mas sem tom de acusação. "Podemos conversar?" O capataz engoliu em seco, ciente de que a hora da verdade havia chegado. Karina tentou se aproximar, mas Marcos fez um gesto para que permanecesse à distância. "O que aconteceu aqui?" Marcos perguntou, olhando para os dois. "Algo mudou e eu quero saber a verdade." Karina respirou fundo. Havia se preparado para esse momento, mas ao vê-lo, sentiu que suas palavras poderiam não ser suficientes. "Marcos", começou hesitando. "Não sei como dizer." Silvio se adiantou, a voz grave e cheia de culpa. "É melhor você saber de tudo agora, senhor. Eu traí sua confiança." O silêncio caiu sobre o celeiro como uma tempestade prestes a explodir. Marcos franziu a testa, confuso e furioso ao mesmo tempo. "Traiu minha confiança? Como?" Sua voz subiu, mas sem perder a compostura. Silvio respirou fundo. "Eu tive um relacionamento com Karina, mas não foi só isso. Houve um momento com Leila também. O choque tomou conta de todos." Karina sentiu o mundo girar, enquanto Leila, estrategicamente, observava a cena com um sorriso contido. Marcos piscou, processando a informação. Seu rosto alternava entre incredulidade, raiva e dor. "Karina", Marcos gritou finalmente. "Você... minha própria irmã?" Karina tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Ela sentia-se exposta, vulnerável,
E mesmo sabendo que não podia justificar nada, seu coração gritava que ainda amava Silvio. Leila, percebendo que o momento era seu, aproximou-se de Marcos, encostando-se de forma provocadora. Não adianta se desesperar. Marcos, disse com um sorriso frio, eu posso ajudá-lo a entender melhor. Se quiser. O que era provocação tornou-se ainda mais claro. Leila não pretendia apenas observar, queria participar, controlar, manipular. Marcos, tomado pela raiva e confusão, recuou, mas o olhar dela fez seu sangue ferver de uma forma inesperada. Você... Ele começou a dizer, mas as palavras não saíram direito. Leila, você estava envolvida nisso. Ela apenas sorriu e deu de ombros insinuante. Talvez... Ou talvez não. Só que agora todos sabemos o que está acontecendo nesta fazenda. A tensão se transformou em uma tempestade emocional. Silvio tentou explicar. Eu nunca quis ferir ninguém. Começou aproximando-se de Carina. Você é a única que eu amo de verdade. Carina segurou o braço dele, sentindo o calor de seu corpo. Eu sei, Silvio, mas a traição existe e não podemos fingir que nada aconteceu. Marcos, finalmente controlando a voz, disse, Silvio, você é como um irmão para mim, mas eu não posso permitir que isso continue. Carina, você também precisa entender. Ele respirou fundo, que precisamos reconstruir a confiança ou tudo se despedaça. Leila, percebendo que perderia o controle da situação, decidiu agir. Aproximou-se de Marcos, acariciando-lhe o braço, olhando-o intensamente. Marcos... sussurrou. Talvez você também sinta algo que não pode negar. Ele se afastou bruscamente, controlando a raiva e a confusão. Leila percebeu que seu plano estava falhando, mas não desistiria tão facilmente. Carina e Silvio se olharam, cientes de que o amor que sentiam estava prestes a ser testado como nunca. Sabiam que haviam cruzado limites, mas também entendiam que o vínculo entre eles era profundo demais para simplesmente desaparecer. Vamos sair daqui, disse Silvio, segurando a mão dela. Precisamos conversar. Longe de tudo e de todos. Carina assentiu e juntos caminharam até a margem do rio, o mesmo que testemunhara seus encontros secretos. O silêncio entre eles era carregado, mas ao mesmo tempo reconfortante. Leila observava de longe, a raiva misturada à frustração. Entendia que não conseguiria Silvio e que Marcos começava a perceber sua manipulação. Mas ainda havia espaço para jogo, o poder de uma mulher que não se entrega facilmente. Marcos, sozinho na casa grande, refletia sobre tudo. A traição, os segredos, as emoções conflitantes. Ele sabia que precisava decidir se perdoaria ou se romperia tudo de vez. E, mais importante, sabia que qualquer escolha teria consequências profundas. Ao cair da tarde, Carina e Silvio sentaram-se à beira do rio. As mãos entrelaçadas, os corpos próximos, os corações batendo forte. Nunca pensei que tudo fosse assim, murmurou Carina. Mas sei que não posso fugir do que sinto. Silvio beijou-lhe a testa, a pele ainda quente pela lembrança do desejo. Eu também não posso. Você é minha vida, Carina. Mesmo com todos os erros, mesmo com a dor. Enquanto isso, Leila e Marcos permaneciam na casa, a tensão entre eles crescente, prenunciando novos conflitos e desafios. A fazenda, testemunha silenciosa de paixões, traições e segredos, permanecia envolta em mistérios, mas também em possibilidades. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de vermelho, como se refletisse o fogo que ardia entre aqueles 4 corações. A noite chegava, e com ela o peso das escolhas, da verdade e do desejo. Carina sabia que, apesar de tudo, o amor que sentia por Silvio era forte o suficiente para resistir à dor. Silvio, por sua vez, estava determinado a reconquistar sua confiança. E Leila, sempre audaciosa, não desistiria de tentar virar o jogo a seu favor. A fazenda havia sido palco de tudo: paixão, traição, poder e emoção. E mesmo com todas as cicatrizes, algo permanecia claro. O amor verdadeiro sempre encontraria um caminho, mesmo em meio às tempestades da vida.